Ela vai iniciar a gravar. Então, queridos alunos, bem-vindo de volta ao Senai, né? A gente passou esse slide lá no início do ano de 2020, depois tivemos toda aquela caminhada em função da pandemia em casa, né? E agora, novamente, a gente está aí para conversar com vocês, trocar uma ideia sobre como vai ser essa retomada gradual do início das aulas, né? Esse modo híbrido, onde apenas uma porção de vocês estará aqui comigo a cada dia da semana, e já deixar claro aí a saudade de vocês, né, da aula presencial, que o calor humano não é substituído por nenhuma câmera aí, que a gente olha para ela e não enxerga ninguém e não sabe nem se está nos escutando direito. Então, vou pedir a interação aí de um de vocês para ver se a minha voz está saindo aí, a minha imagem também. Diz para mim aí se está me escutando. Está saindo direitinho, professor. Eu estou escutando e estou vendo a câmera direito também. Eu também. Muito obrigado, então. Eu quero deixar a palavra aberta para algum de vocês, se quiser fazer alguma pergunta ou iniciar com alguma consideração, falar alguma coisa, senão eu vou tocar o meu planejamento para a reunião. Então, deixo para alguma pergunta aí, vai lá. Se estão todos tímidos igual a mim, vamos passar para a próxima etapa. Pessoal, eu estou apresentando aqui para vocês um quadro de como nós organizamos essa retomada às aulas, tá bem? Como é que vai acontecer, então? Deixa eu dando uma permissão para umas pessoas que estão pedindo. A gente criou, então, esse plano para as aulas híbridas do Senai em 2021 à tarde, e a gente estabeleceu que o horário de entrada é às 14 horas. Por que 14 horas? Porque o plano que as autoridades nos liberaram é apenas 3 horas por dia. Então, com entrada às 14 horas e saída às 17 horas. E foi proposto também, precisa ser aprovado, um tema de casa para poder recuperar as aulas perdidas do curso. Muitas horas foram perdidas e das 18h30 às 20h30, e isso não vai ser contabilizado uma frequência, é a programação aqui no sistema do Senai, o professor tem que enviar um tema para ser feito em casa. Mas caso o aluno não consiga fazer exatamente nesse horário, pode fazer em qualquer outro horário, desde que cumpra a tarefa e a gente consiga contabilizar e validar essas 2 horas, tanto para a empresa quanto para o Senai, para o curso poder fechar no tempo certo. Deixa eu achar a planilha aqui de fechamento do curso. Essa mesma aqui, só que numa outra etapa. A gente analisando, o curso de vocês, ele vai acabar um total de 800 horas lá no dia 28 de abril, que é o nosso último dia de aula. Então, se alguém tinha dúvida quanto ao último dia, no dia 28 de abril, a gente acaba as 800 horas do curso. Aqui tem uma coluna com o número 6, porque está indicando 6 horas por dia. Então, o nosso curso, que antes tinha normalmente 4 horas por dia, você vai vir aqui 3 horas presenciais e o restante vai ser feito como tema de casa, para a gente poder recuperar isso e contabilizar. O que a gente tem aqui? Então, todas as segundas-feiras vai estar essa equipe de pessoas aqui no laboratório de informática comigo ou na sala de aula, e a gente vai estar trabalhando a parte prática do curso. Enquanto essas pessoas estão aqui comigo, o professor vai deixar preparado no ambiente SAP ou em outro formato para que o restante da turma trabalhe em casa. Na terça-feira, a mesma coisa, uma porção de alunos aqui e outra porção em casa, e o restante da semana, a mesma coisa. E eu gostaria de saber se vocês estão enxergando esse quadro aí e estão ouvindo a minha voz. Mais uma ajuda aí, por favor. Eu tô te ouvindo, senhor. Tô vendo tudo direitinho. Tá, então, pessoal, olha só. A gente está apresentando esse quadro para vocês, que são os grupos que estarão aqui. Mas para você poder estar no Senai, tem que ter respondido a pesquisa do link aqui, essa pesquisa Salute, que ela vai te aprovar ou reprovar para estar aqui. Porque, dependendo dos dados que você inserir lá, vai dizer, ó, o aluno ele não está apto para a aula presencial por algum motivo que você respondeu à pesquisa. Seja por motivo de
fazer parte do grupo de risco, alguma doença momentânea. Então, esses alunos que responderem à pesquisa Salute e não estiverem aptos para presencial, o professor precisa continuar ministrando aula à distância para ti, até tu te tornar apto. E essa pesquisa tem que fazer toda semana. Uma vez por semana vai ser enviado o link para vocês farão a pesquisa. Aquela questão de documento ali, que é mais chata, e o cadastro, é uma única vez. Aí depois, ela vai automaticamente ser respondida e vai te tornar apto ou não apto. Essa máscara é muito chata. Tô a fim até de tirar ela, Leio. Já que a gente está sozinho na sala, tchau para ti, máscara. O que mais nós vamos tratar hoje? Nós vamos dar uma passada nesse protocolo de retomada gradual, porque o governo ele fez um protocolo para poder retomar as aulas. Esse protocolo também foi entregue ao Senai, que adaptou ele. E nós vamos fazer um checklist desse protocolo. O que é um checklist? É uma lista de verificação que nós vamos ir lendo esse protocolo e nós temos que cumprir uma série de regras para poder voltar à aula presencial no Senai. Então, a gente vai lendo aqui, eu vou marcando com uma cor os tópicos que são mais importantes, para depois montar uma planilha. E aí todos nós vamos ter conhecimento do que é esse checklist. E a qualquer momento, qualquer um de vocês pode interromper com uma pergunta ou com alguma dúvida, tá bem? Então, que negócio é esse de protocolo, né, que a gente está selecionando aqui? É um passo a passo para as coisas acontecerem. Acontecerem e serem cumpridas, né? E essa retomada gradual é porque espera-se que, provavelmente depois de uma vacina ou de alguma autorização, a gente possa trazer mais pessoas para a sala de aula. Esse documento foi feito lá em Porto Alegre, então, em junho de 2020, e veja que até agora não conseguiu se pôr em prática e agora está se liberando, né? Então, a gente vai ler aqui calmamente. O Departamento Regional do Senai do Rio Grande do Sul elaborou o protocolo de retomada gradual das aulas no Senai do Rio Grande do Sul, atendendo ao decreto número 55.292, de 4 de junho de 2020. Então, uma documentação bem antiga, né? Mas que é o que está vigente no momento. Que estabelece as normas aplicáveis para as instituições e estabelecimentos de ensino situados no território do Estado do Rio Grande do Sul, conforme medidas de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo novo coronavírus. Aí temos que dar uma adequada nesse protocolo também. O Covid-19, que trata do decreto 55.240, de 10 de maio de 2020, que institui o sistema de distanciamento controlado e dá outras providências, a portaria do sistema de ensino, número 283, lá de 29 de abril de 2020, e a portaria conjunta aí desses setores da educação no Rio Grande do Sul, SEDUC-RS, número 1 de 2020. Por isso, então, que a gente pediu tanta documentação para vocês, que depois eu vou ir vendo passo a passo quem me entregou, quem tem algum problema de documentação, porque tudo isso tem que estar evidenciado que a qualquer momento a gente pode receber uma fiscalização do Estado ou do município e esses documentos têm que estar em dia para o aluno poder estar aqui. Estão me ouvindo bem por aí? Sim. Sim. Então, qual o motivo deste protocolo, né? Ele visa orientar as unidades operacionais do Senai. Vamos deixar um pouquinho maior, que eu vejo que para vocês aí está pequeno. Tem um outro computador monitorando. E vamos deixar um pouquinho maior, até onde está aqui. Este protocolo visa orientar as unidades operacionais, que são as escolas do Senai, para o retorno às aulas, visando otimizar as ações relacionadas às questões sanitárias, pedagógicas e de logística. E uma observação, a decisão do momento adequado para a retomada das atividades, em cada localidade cabe às autoridades públicas. Então, aqui em Pelotas, por enquanto, nós estamos autorizados a ter alguma porção de pessoas de forma presencial.
É importante estar em sintonia com o sistema de saúde, a fim de atender aos protocolos estaduais e municipais vigentes. Então, a qualquer momento, a gente pode estar encerrando algo presencial e voltar só à distância. Havendo novas medidas das autoridades públicas, essas orientações poderão ser revistas. Qual o objetivo deste documento? Orientar as unidades operacionais do SENAI do Rio Grande do Sul na implementação de planos de retomada gradual às aulas, no contexto dos cuidados e prevenção frente à pandemia do Covid-19. E quando nós estivermos presencialmente aqui, toda a primeira aula do grupo presencial, a gente vai passar toda uma estrutura de cuidados contra a Covid-19. Quais são os eixos de atuação, então, deste protocolo? O protocolo traz as ações estruturadas em 3 eixos: ambiente escolar, ambiente pedagógico e orientação e acompanhamento. Neste contexto, cada unidade operacional pode se preparar para a retomada das atividades. Se você conhece alguém de outro SENAI, pode ser que lá seja um pouco diferente, em função da cidade e em função de várias características da região. Organizando os dados e os planos de trabalho de cada turma, então o professor tem toda uma individualidade com cada uma das suas turmas, adequando os ambientes escolares às medidas sanitárias a serem adotadas, e aqui os computadores estão todos separados, os alunos vão ficar bem distantes, adotando novas rotinas na escola, considerando as recomendações de saúde, identificando entre os alunos e docentes a população de maior risco, e por isso vocês estão respondendo à pesquisa saúde, porque aqui vocês vão dizer qual o nível de risco em que estão, para adotar as medidas preventivas cabíveis. Então vamos tratar aí do primeiro eixo, né? Como é que vai funcionar o ambiente escolar. O calendário escolar, adequar o calendário do departamento regional, porque tem um padrão lá em Porto Alegre, à realidade local, priorizando as turmas que não possuem autonomia para a continuidade EAD. O nosso curso ele facilita bastante o EAD, só que nem tudo, então tem uma carga horária de prática que a gente está abrindo espaço para isso acontecer. Escalonar diferentes horários de início e término dos turnos escolares e de intervalos. Como é que vai ocorrer aqui? Vocês vão iniciar às 14 horas, mas não terão outras turmas aqui no SENAI iniciando às 14 horas. Vai ter 15 minutos de diferença entre cada uma para que não haja aglomeração de alunos. E nesse curso de 3 horas, você tem que trazer o seu lanche e a sua água, porque a gente não vai ter horário de intervalo e nem cantina. Então, o aluno precisou, ele está com muita fome, ele sai um pouquinho da sala, se alimenta e já volta. Precisou ir ao banheiro, vai e já volta, sem intervalo, para não ter acúmulo de pessoas por aí. E vai falando sobre dúvidas se tiver, por favor. Então, a gente escalonou os cursos para não iniciarem junto e também não saírem juntos. Medição de temperatura corporal. Então, o professor, ao vocês entrarem na sala, a gente vai retirar a temperatura e vai ver. As pessoas que tiverem acima de 37,5 graus, a gente vai pedir que volte para casa e vai entregar um documento dizendo, ó, nós orientamos você a procurar um sistema de saúde para ver do que trata essa febre aí. Tudo para garantir a segurança de quem está presente, né? Então, ali, ó, a primeira bolinha. Aferir a temperatura de todas as pessoas previamente ao seu ingresso nas dependências da unidade operacional. Então, em frente à sala de aula e no corredor, a gente já vai estar medindo essa temperatura. Por meio de termômetro digital infravermelho, vedando a entrada daquela pessoa, né, cuja temperatura registrada seja igual ou superior a 37,5 graus. Ao aferir a temperatura igual ou superior a 37,5 graus, a unidade operacional do SENAI deverá orientar a pessoa sobre o acompanhamento dos sintomas e a busca do serviço de saúde para investigação diagnóstica e deverá comunicar o fato imediatamente ao Comitê Local de Prevenção da Covid. Então, nós estabelecemos um comitê na escola para concentrar todos os casos de Covid para a gente poder se ajudar. E o professor aqui faz parte desse comitê, eu e mais 2 pessoas.
Nós precisamos adotar o sistema de escalas de trabalho e revezamento entre os turnos dos profissionais responsáveis pela medição de temperatura dos alunos, docentes e funcionários da unidade operacional. Então, veja que a gente está se organizando para receber vocês com segurança. Ao realizar a medição de temperatura, utilizar luva de procedimento nitrílica e máscara. Então, nós vamos estar aí equipados dessa forma. Em ordem de preferência. Primeiro, respiradora, que são as especificações do material a ser usado, né? Máscara cirúrgica, máscara de tecido ou protetor facial. O que eles dizem aqui? Que é a máscara mais eficiente para quem pode ter essa máscara aqui, né? Respirador PFF 2N95. Então, esse é um tipo de respirador que é mais caro e as empresas costumam dar mais na área médica. Nós aqui no Senai, nós temos a máscara de tecido normal e mais o protetor facial. A medição de temperatura deverá ser realizada nas entradas de acesso às unidades operacionais, lá no guarda, quando vocês chegarem, pode ser que meçam lá, e também aqui na sala de aula, ou imediatamente antes de acessar os espaços escolares por meio de termômetro. Digital infravermelho de testa. Agora a gente adotou a medida nova que foi autorizada, que é no pulso, né? É mais higiênico, a gente não está se aproximando do rosto da pessoa. Equipamentos de prevenção. Então, a gente vai exigir de ti, ao entrar no Senai, o uso de máscara por todos que acessarem a escola como medida preventiva e de segurança, bem como a necessidade de manutenção, guarda, higienização e descartes em lixeiras específicas identificadas. Nós temos espalhado pela escola lixeiras só para guardar, para jogar fora a máscara, se for preciso. Nós estamos com álcool em gel em todas as ilhas de trabalho, inclusive para a gente limpar o nosso ambiente quando chegar e quando sair, que é o próximo tópico, né? Higienização de ambientes. Higienizar o piso das áreas comuns, isso a nossa senhora da limpeza está fazendo, a cada troca de turno, com solução de hidroclorito de sódio, aí 1%, 0,1, né, que é a água sanitária, e outros desinfetantes, então ela já foi treinada para isso. Ao entrar em cada pavilhão tem uma seta dizendo o fluxo, né, isso é bastante importante a gente obedecer, o fluxo de entrada é diferente do de saída, e também tem o tapete higienizador nas portas. Quanta coisa a gente tem que movimentar, né, como mudou tudo aí para nós. E para vocês também, né? Eu imagino que a gurizada está com vontade de sair de casa também, se capacitar. Higienizar uma vez a cada turno, as superfícies de uso comum, tais como maçanetas das portas, corrimões, botões de elevadores. Então, toda essa parte aqui que é comum, a nossa senhora da limpeza já está fazendo. Mas o nosso quadrado, que a gente está de costume, você vai chegar aqui, vai higienizar o seu ambiente, e ao sair vai higienizar também, assim como eu vou fazer no meu. E cada aluno vai sentar sempre no mesmo computador. Então, quando a gente chegar aqui na próxima aula prática, você vai ocupar sempre aquele mesmo quadrado ali. Vai ser o teu escritório, praticamente. Álcool 70%, nós temos aí em vários ambientes. Manter limpos os filtros e dutos de ar-condicionado, já foi feita aqui toda uma higienização nos ares condicionados, mas pelo que eu estou vendo a gente não vai poder utilizar, inclusive as janelas vão ter que estar abertas, sem cortinas, é toda uma situação para a gente poder aí conseguir se educar um pouquinho mais. Garantir equipamentos de higiene, como dispensores de álcool gel, tem pelos corredores, você vai ao caminhar no Senai perceber em vários lugares. Lixeiras com tampas, com dispositivos que permitam a abertura e fechamento, sem uso das mãos, então já foi instalado nos banheiros lixeira com o pé, de pedal. Disponibilizar kit de higiene completo nos banheiros, está tudo lá direitinho, sabonete líquido, toalha de papel, não reciclado, preparações alcoólicas antissépticas, tudo com álcool 70%, que investimento para esperar vocês, hein? Em formato de gel, espuma ou spray, está lá instaladinho. Dispensadores de álcool 70% nos acessos a escolas, nos postos de trabalho, para nós tem também. E em todos os ambientes de uso coletivo.
Realizar a higienização de classes, cadeiras, pias, sanitários, entre outros, dos alunos e docentes antes do início de cada turno. A gente está fazendo isso. Quando vocês vão embora, o professor também está ajudando a fazer. O álcool 70%. Especificações muito técnicas aqui a gente vai passar, né? Porque não vem ao caso. Intensificar a higienização das demais dependências, a gente está bem esforçado quanto a isso. Evitar o compartilhamento de objetos de uso pessoal, então a gente não vai estar se emprestando nada por aqui, tá? Cada um vai trazer suas coisas e usar o seu material. Ah, me empresta tua caneta, tua borracha? Não, fica cada um com o seu material. Vamos evitar aí qualquer tipo de compartilhamento. Higienizar ferramentas e instrumentos ao final de cada turno. Vocês vão utilizar aqui, são só os computadores, mas nas oficinas tem que se higienizar tudo que se usa a cada turno. Ó, bem claro aqui, evitar o uso de ar-condicionado. É aconselhado que o ambiente fique mais arejado e com circulação natural. Vai ser assim que a gente vai fazer. Janelas abertas, portas abertas, sem ar-condicionado. Dando assim preferência à ventilação natural. Os ambientes de circulação, como serão? Manter abertas todas as janelas e portas dos ambientes, privilegiando, na medida do possível, a ventilação natural. Claro que em um momento de chuva a gente vai fechar a janela, em um momento de calor muito intenso deixar com uma fresta. A gente vai ter que ver cada dia porque é tudo novidade para nós todos. Organizar as salas de aula de forma que os alunos se acomodem individualmente em cadeiras, respeitando o distanciamento mínimo. Então a gente está aqui com 2 metros de diferença entre cada um de vocês, 1,5 metro. Estabelecer e fixar cartaz e respeitar o teto de ocupação. Sim, estamos cumprindo, só 7 alunos por sala, tem informativo em todos os ambientes. Compreendido como o número máximo de pessoas presentes simultaneamente no interior de um mesmo ambiente, respeitando o distanciamento mínimo obrigatório. Demarcar o piso dos espaços físicos, de forma a facilitar o cumprimento das medidas de distanciamento social. Estão marcados os pisos, tem seta para quem vai, para quem vem. Então a gente vai pedir, quando vocês entrarem, tem um fluxo de entrada, segue a seta de entrada, vai sair, é um outro corredor, ele foi dividido ao meio. Nós não temos refeitórios, mas as salas de aula vão estar organizadas para esperar vocês. Aqui já foi feito. Implementar corredores de sentido único para coordenar os fluxos de entrada, circulação e saída de alunos e funcionários, respeitando o distanciamento mínimo entre pessoas. Olha aí, mais gente atrasada chegando. Escalonar os horários de intervalo. No caso aqui a gente decidiu por não ter intervalo, reduzir para 3 horas diárias sem intervalo. Saída e entrada das salas de aula e pátio, a fim de preservar o distanciamento mínimo obrigatório entre pessoas e evitar aglomeração de alunos e funcionários nas áreas comuns. Assegurar que funcionários e alunos do grupo de risco permaneçam em casa. Professor, como é que o senhor vai assegurar que esse pessoal do grupo de risco permaneça em casa? Você precisa responder direitinho à pesquisa saúde. Aí a pesquisa saúde vai dizer o seguinte: conforme dados que o aluno respondeu, então ele precisa ser tratado em casa com aula exclusivamente remota até retornar. Então essa pesquisa é semanal, pode ser que em algum momento o saúde te aprove para a etapa presencial. O que mais aqui? Sem prejuízo de remuneração, isso não vai acontecer, nada de errado vai acontecer com a cota de vocês, e de acompanhamento das aulas respectivamente. Então o professor vai se esforçar para te dar qualidade de ensino. Vocês não vão encontrar mais bebedouros aqui na escola. Bloquear os esguichos dos bebedouros, permitindo apenas o funcionamento do enchedor de garrafas. Então nós vamos ter um equipamento que vai apenas enchendo a garrafinha. Tu não vai mais poder beber água no bebedouro. Observação: a maioria dos bebedouros possui um parafuso de regulagem, estão nos ensinando como fazer, né? De pressão que permite fechar a vazão da saída utilizando uma chave de fenda. Nós eliminamos os bebedouros, só o enchedor de garrafa.
Evitar ou reduzir a utilização de maçanetas, catracas e qualquer superfície física de contato com as mãos. Eu gostaria que já tivesse inventado um formato de abrir a porta com o pé. Mas a nossa escola não adaptou isso ainda. Gurizada, do que a gente está falando, alguma dúvida até o momento? Tem alguém aí me escutando? Sim, senhor. Por enquanto eu não tenho nenhuma dúvida. Pode falar, meu aluno Bruno, por favor. Eu falei que eu não tenho nenhuma dúvida por enquanto, professor. Ah, tá bem, muito obrigado. Só a interação já vale. Restringir o uso de elevadores, nós não temos por aqui. Priorizando as pessoas com deficiência, idosos, essa parte dá para passar. Vetar a utilização de espaços de convivência, então nós não temos mais nenhum espaço de convivência, auditório, biblioteca não está funcionando, a cantina também não, e por aí vai. Os auditórios e bibliotecas poderão ser utilizados como sala de aula, bem, laboratórios devidamente adaptados e desde que seja respeitado o regramento de distanciamento entre pessoas contido na legislação vigente. Vou desligar o ar aqui que está gelado. Enquanto eu estou sozinho, pode. Manter as portas dos banheiros abertas quando estes não estiverem sendo utilizados. Ainda bem, né? Aí o banheiro pode fechar a porta. Sinalizar os ambientes para facilitar o deslocamento e evitar aglomerações. Retirar ou isolar as torneiras das pias coletivas. Nós não temos pias coletivas aqui, quando o espaçamento entre elas for menor que 2 metros. Geralmente isso tem nas oficinas quando o pessoal trabalha. Promover adequações nos restaurantes, nós eliminamos a cantina, por enquanto. Ou espaço para alimentação localizado nas dependências da unidade operacional. Então a gente não vai ter intervalo para alimento, o pessoal precisou sair um pouquinho, se alimenta e volta para a sala. A higienização constante, tanto no ambiente, quanto nas mesas entre um uso e outro, isso a gente vai fazer. Na ocorrência de aglomerações, não vai ocorrer. Distanciamento de 2 metros entre pessoas, estamos respeitando. Aqui mais para refeitório, né? Essa aqui dá para passar. É sobre o distanciamento que a gente tem que falar mais um pouco. Readequar a forma de atendimento dos alunos, respeitando o teto de operação definido pelo sistema de distanciamento controlado. Então, nós recebemos uma visita da fiscalização da prefeitura que nos orientou, do ponto de vista sanitário, como organizar salas e distanciar os alunos. Controlado para a bandeira vigente na região em que se localiza a unidade operacional do Senai. Readequar os espaços físicos, respeitando o distanciamento mínimo. Obrigatório que nas unidades operacionais do Senai é de 1,5 metro entre as pessoas com máscara, por exemplo, em sala de aula, e de 2 metros de distância entre pessoas sem máscaras, lá nos refeitórios, se tivesse, né? Então aqui nós vamos estar sempre de máscara. Podem interromper a qualquer momento aí, vai que a gente está lendo, tu lembrou de alguma coisa? Fala para nós. Vamos ver onde a gente parou. Obedecer o distanciamento mínimo de 2 metros entre pessoas no refeitório ou lanchonete, não vai ter refeitório. Delimitar a capacidade máxima de pessoas nas salas de aula, bibliotecas, ambientes compartilhados e elevadores, afixando cartazes informativos locais, então a gente vai ter aqui o quanto pode ter em cada ambiente. Assegurar o distanciamento recomendado entre as pessoas em todos os ambientes da escola, então a gente espera que você, ao vir para cá, respeite esse distanciamento, né? E diminui a interação entre os colegas, mas é a necessidade do momento. Definir o número de alunos por turno e por ambiente pedagógico, também foi bem calculado, garantindo as condições de segurança e distanciamento entre alunos. Alteração de layout, nós alteramos o layout da sala, sim.
Alternância de dias, por isso que cada um de vocês vem uma vez por semana. Turnos e utilização, desinfecção de máquinas, equipamentos e instrumentos, utilização de máscara, higienização constante das mãos. A qualquer momento que você quiser sair para lavar as mãos, vai lá, higieniza. Higienização e desinfecção dos ambientes escolares, conforme orientações estabelecidas pelas autoridades sanitárias. Foi quando esse pessoal da prefeitura esteve por aqui. Definir critérios para interação entre docentes e alunos nos processos de ensino e aprendizagem, de forma a resguardar o distanciamento mínimo necessário, conforme orientações das autoridades sanitárias. Então, ao chamar o professor para uma dúvida, você tem que ser muito claro, assim, se quer que não se aproxime, que fale só de longe, ou pode chegar aqui até a tela do computador, apontar alguma coisa. A gente quer respeitar muito vocês quanto a isso. Tem pessoas, às vezes, que têm mais medo, mais receio. A gente quer respeitar a individualidade de cada um. Dar preferência às reuniões virtuais, como estamos fazendo aqui, né? De trabalho, e, quando necessário, realizá-las em ambiente arejado, observando o espaçamento mínimo entre as pessoas. Como é que esse protocolo está sendo divulgado, né? Promover campanhas de informação e orientação por meio da divulgação de peças de comunicação interna. Vocês vão ver que tem muitos cartazes aqui por vários lugares. A gente tem falado isso, vai ter um diálogo de segurança a cada início de aula falando do Covid, como a gente previne. Para essa divulgação, utilizar os pontos estratégicos do ambiente educacional, os quadros rurais, né? Como escadas, sanitários, corredores, sala de aula, laboratórios e oficinas. As peças digitais poderão ser divulgadas no SAP, nós vamos divulgar também. Agora aqui vai tratar do eixo pedagógico. Alguma dúvida aí, gurizada? Fala comigo um aí, por favor. Já está todo mundo dormindo? Juliana, a senhora está por aí? Sim. Está me ouvindo bem, Juliana? Sim. Quer fazer uma pergunta para o professor? Bom, por enquanto não. Como é que ficou esse planejamento pedagógico, então? Seguir o calendário de retomada das aulas, aquele que eu apresentei para vocês ali, que vai acabar em 28 de abril, priorizando o atendimento presencial para as turmas que não possuem autonomia para continuidade em AD. Então, a gente quer fazer o máximo à distância. A gente sabe que não é o mesmo aprendizado, o professor sente falta de estar com vocês, mas é a necessidade do momento. O que eu estou vendo para o futuro da educação? As pessoas que não forem autodidatas, aqueles que procuram conhecimento sozinhos, vão acabar sofrendo muito, porque a minha filha vai começar na escola agora com 7 anos, em março, e 1 ou 2 vezes por semana. Então, o sistema de educação, em meio à pandemia, se não conseguir se resolver, ele vai se tornar algo assim que não vai atender à necessidade do mercado de trabalho, e as pessoas que se qualificarem melhor de forma autodidata é que vão estar à frente em entrevistas de trabalho, porque a gente vai ter muito pouco tempo presencial e muito tempo à distância. Então, a gente quer que vocês tenham esse valor humano assim, de autoeducação, se educar sozinhos, porque está bem diferente o sistema de como era antigamente. Definir o número máximo de alunos, 50% por ambiente escolar. Então, a nossa sala de aula cabia 40 pessoas, a gente definiu para 7 ou 8, veja como reduziu, considerando o distanciamento de 1,5 metro. Organizar as atividades práticas a serem desenvolvidas de forma presencial, para que sejam realizadas preferencialmente em locais amplos, abertos e ventilados. E assim será por aqui. Organizar o plano de trabalho das atividades práticas, que serão realizadas nas oficinas e laboratórios da unidade operacional, e as atividades à distância a serem realizadas no ambiente virtual de aprendizagem, o SAP. Então, o SAP a gente vai continuar firme com ele. Por meio da utilização de tecnologias educacionais,
ou outros recursos disponíveis. A gente vai procurar usar o Google Classroom também, Classroom, e a gente vai aprender sobre ele, fazer algumas atividades em formulários, por meio da utilização de tecnologias educacionais e outros recursos disponíveis a fim de garantir o desenvolvimento das capacidades conforme estabelecidas na situação de aprendizagem. Veja que desafio, né? Ou no desafio industrial. Em desenvolvimento, é a situação de aprendizagem que a gente vai propor para vocês. Prever atividades práticas. Tem chegando gente nessa hora. Valeu. Depois eu vou gravar toda essa reunião e vou subir lá para o YouTube do professor, para quem chegou atrasado ou não pôde assistir. Prever atividades práticas que demandem o menor contato entre os alunos e entre eles os docentes, evitando o compartilhamento de equipamentos, instrumentos, ferramentas e materiais. Para as atividades teóricas, o planejamento pedagógico deve priorizar atividades da educação à distância, por meio do SAP. Unidades. É o nome do SAP que a gente usa. Que não exijam o acompanhamento permanente do docente. Aqui eu vou dar uma olhada nesse protocolo, ver se é necessário a gente se aprofundar, mas é o apoio à docência pela coordenação. Coordenação pedagógica da unidade operacional deve apoiar os docentes, então nós temos uma coordenadora que nos ajuda para a adoção de estratégias de ensino e de aprendizagem que priorizem o desenvolvimento das capacidades contidas no plano de curso. Coordenação pedagógica da UO deve adotar estratégias de apoio aos docentes. Aqui acho que não tem muito a ver com vocês, né? Um assunto para não encher-los muito. Atividades de recuperação. Então, esse pessoal aí que não consegue nos entregar algumas coisas no prazo, a gente tem que ajudar na recuperação. Veja como o sistema está permissivo, né? No passado não tinha isso, não. Criar estratégias para o acompanhamento do retorno dos alunos que tiveram contratos de trabalho suspenso ou férias concedidas pela empresa a fim de orientá-los no prosseguimento dos estudos. Aqui vai encaixar muito esse tema de casa que foi proposto para cumprir o calendário do curso. Organizar atividades de recuperação de capacidades presencial ou de conhecimento à distância aos alunos de aprendizagem industrial básica que tiveram os contratos de trabalho suspensos. Foi o caso de vocês, a gente ficou um bom tempo sem se falar. Ou férias concedidas pela empresa. Outro dia um aluno me perguntou, professor, eu deveria ter recebido férias no contra-cheque? Se pagaram um mês direitinho de janeiro, as férias vão vir proporcionais lá na rescisão de contrato. Adotar estratégias para a recepção e orientação dos alunos que retornaram ao regime de suspensão temporária do contrato. E aí, professor, tudo bem? Ou férias concedidas pela empresa. Adotar a recepção e orientação dos alunos, aqui que eu estava lendo, né? Concedidas pela empresa. Então, é todo um carinho que a gente está tendo para o retorno de vocês, né? Um cuidado aí de pai e de mãe. Envolver o aluno nas atividades em andamento e promover as recuperações necessárias a fim de reduzir os impactos no processo de aprendizagem. Porque, resumindo bem, gurizada, a gente quer tratar vocês bem, a gente sabe que o ambiente é atípico, tem muitas pessoas aí que estão vivendo muito momento particular, que precisa de uma ajuda, de um apoio. O professor está à disposição para conversa também, e tornar isso tudo o mais agradável possível para vocês se desenvolverem como profissionais e seres humanos. Essa é uma característica do Senai, tratar vocês muito bem enquanto pessoas. Manter contato com as empresas e poder público municipal das cidades que compõem a área de jurisdição da UO. Então, aqui as atividades do coordenador, né, para acompanhar as decisões que possam afetar o funcionamento do Senai em cada município. E a gente ficar no aguardo também para ver o que vai acontecer com essa pandemia, que ora evolui para um lado, outra hora ameniza, ou o sistema de saúde se estrutura para receber
pessoas mais infectadas. Então, tudo muito incerto. Vai ser uma semana de cada vez. Professor, Oi, pode falar. É até bom que eu pare um pouco. Diz aí. eu creio que agora a pandemia deu uma acelerada, porque eu fiz estágio agora nas UBS e estão com poucos casos. E será que isso vem acontecendo porque o pessoal está se imunizando mais ou automaticamente muitas pessoas infectadas e recuperadas acaba acalmando um pouco, né? Então é por ondas isso aí, a gente vai vendo e cada semana se toma uma decisão. Só para ter uma Tem a ideia. função da vacina também, né? Também, né? Quando vocês não estavam em aula, nós estávamos como funcionários e aí de vez em quando tinha que estar em casa, outra vez podia vir ao Senai. Então é tudo muito incerto. Nós vamos continuar a leitura aqui, ó. Todo comentário é bem-vindo. O Departamento Regional do Senai do Rio Grande do Sul orienta a cada gerente de operações a constituir em cada unidade operacional o Comitê Local de Prevenção da Covid-19. Nós temos esse comitê aqui, eu sou integrante dele e qualquer um de vocês que queira contribuir com qualquer informação sempre nos ajuda, porque agora a Ju falou aí um detalhe, né? Daqui a pouco tu sabe outro por aí, alguma notícia que tu acompanhou, que tu viu, alguma estatística, traz para a gente poder estar ajudando aí no tratamento de todas essas informações. Eu costumo dizer que o professor nunca é autossuficiente, a gente só está um pouco mais à frente direcionando algumas coisas. Vocês têm muito a acrescentar e muitas vezes até a direcionar. Este comitê auxiliará a gestão de operações das unidades operacionais no retorno às aulas, visando orientar e acompanhar as ações relacionadas neste protocolo. Tanto é que esse protocolo pode vir a mudar com a contribuição de vocês. Então, o que é esse Comitê Local de Prevenção da Covid-19? É a composição dele, né? O comitê local deverá ser composto por, no mínimo, 4 integrantes. O gestor de operações, que é o nosso diretor, o Dionísio. Um analista técnico especializado lá na coordenação. A coordenadora pedagógica. O docente representante sou eu, e é uma tarefa bem árdua. Outros profissionais de acordo com a realidade de cada escola. Então, por isso que é bem-vindo aí a ajuda de vocês. Nós vamos ter uma pasta que se chama pasta do COI aqui na sala de aula. Eu vou mostrar documentos para vocês e a gente vai ajudar nessa gestão de documentos do COI. A composição deste comitê o habilita a representar a unidade operacional como COI local, Centro de Operações de Emergência em Saúde para a Educação, perante o COI municipal. Então, tem esse mesmo centro no município, tem esse mesmo centro de operações no estado, porque é de cima para baixo que descem as comunicações sobre o que deve ser feito ou não, e é daqui deste comitê local que sobe informações sobre quantidade de pessoas infectadas, ou quando a gente medir a temperatura de vocês, vai ter que fazer uma estatística, se apareceu alguém fora ou não, como foi orientada a pessoa. Veja que é bem complexo. Atribuição dos membros do comitê. Lá o diretor, então, o gestor de operações, organizar, acompanhar e gerir a implementação do protocolo de retomada gradual, esse que a gente está lendo, das aulas no Senai. O analista técnico é o responsável por auxiliar a gestão na organização local das ações descritas no protocolo. Então, esse analista que fez várias compras para a gente poder organizar aqui a estrutura. O coordenador pedagógico é o responsável pela aplicação e tratamento dos aspectos pedagógicos do protocolo. O docente representante, que é a minha função, da comunidade escolar, apoiar o desenvolvimento das ações no âmbito do protocolo. Então, nós que estivermos aqui do curso administrativo e dar uma volta no Senai, perceber que algo não está muito de acordo, aí tem que avisar o professor para ele lá orientar quanto às regras do comitê de operação local. É uma atribuição a mais aí que eu tenho e vou contar com a ajuda de vocês. Outros profissionais são os funcionários da UOL que poderão ser designados pelo gestor de operações para auxiliar na implementação de ações no âmbito do protocolo.
Qual é a responsabilidade do comitê, então? Articular junto ao Departamento Regional do Senai as ações de implementação do protocolo na unidade operacional. Eu sei que nessa minha turma da tarde aí tem profissionais da área de saúde que estão estudando para isso, então nos ajuda, ver alguma coisa aí que está fora do normal, por mais esforço que a gente teve, e a gente vai estar adequando tudo para maior segurança de todos. Implementar, orientar e acompanhar a execução do protocolo nas unidades operacionais. Está aí a nossa missão, a cooperação. Atribuições do comitê local. Organizar a implementação dos protocolos de reabertura das aulas presenciais na perspectiva da política de distanciamento. Então, a regra é distanciamento, longe do colega. Informar e capacitar a comunidade escolar ou acadêmica sobre os cuidados a serem adotados por ocasião da Covid-19. A gente vai procurar te educar bastante quanto a isso. Fica rotineiro, chato, mas melhor do que perder algum de vocês para essa doença. Manter a rotina de monitoramento dos protocolos, garantida sua execução diária. Manter informado o COI municipal, Centro de Operações de Emergência em Saúde para a Educação, sobre casos suspeitos ou confirmados de Covid-19 no âmbito da unidade operacional e solicitar informações sobre os encaminhamentos necessários. Então, se a gente perceber assim, que durante o período escolar alguém infectou fora daqui ou aqui, a gente já tem que comunicar o COI municipal e tomar as medidas aí cabíveis para ou isolar o ambiente, ou as regras que têm que serem cumpridas para a gente se proteger. Eu não tenho ainda consciência de todas, porque eu não sou da área médica, mas a gente tem o COI municipal que vem nos orientar. Analisar o histórico e a evolução dos casos suspeitos ou confirmados de Covid-19 no âmbito da unidade operacional, de forma a subsidiar as tomadas de decisões do COI municipal e regional. Notificar imediatamente os casos confirmados de Covid-19 ao COI municipal, sede da unidade operacional e do município de residência do aluno, quando for o caso. Então, nós não tivemos nenhum caso aqui no Senai de alunos, porque nós não temos alunos. Vamos começar com vocês a partir de amanhã, e outras turmas também. Notificar imediatamente os casos confirmados de Covid-19 ao COI municipal, já tinha lido. Elaborar um plano de contingência para prevenção, monitoramento e controle da transmissão do Covid. Então, nós temos esse plano aqui e estamos cumprindo. Enviar o plano de contingência para preservação, monitoramento e controle da transmissão do Covid lá para o COI municipal, o trabalhão a ser feito. Com até 15 dias, no mínimo 5 dias de antecedência na retomada das atividades presenciais. Já foi enviado e o município já liberou nós a trabalharmos. Orientar a comunidade escolar ou acadêmica sobre os cuidados necessários a serem adotados em casa e no caminho entre o domicílio e a unidade operacional, adotando diferentes estratégias de comunicação, priorizando canais virtuais, por exemplo, o SAP. Então, a gente vai estar incomodando vocês bastante aí com essa parte de educação contra o coronavírus. Providenciar a atualização dos contratos de emergência dos seus alunos e funcionários antes do retorno das aulas, bem como mantê-los permanentemente atualizados. Uma dúvida que eu tenho é se vocês, as empresas ou o Christian do setor de alunos, entraram em contato para atualizar alguma coisa de contrato, ou se vocês têm muitas dúvidas sobre esse assunto. Eu, particularmente, não sei como é que está a vida profissional lá na empresa de vocês. Alguém pode me dar uma dica aí, está orientado ou não? Que foi, professor? Sobre os contratos lá na empresa. Eles adicionaram mais dias, já sabem que vai acabar em abril. Como é que está sendo essa relação com vocês? Estão pagando direitinho?
Estão pagando. Estão pagando, né? Agora, não sei se eles diminuíram o que tá no contrato por causa dos descontos ou é por causa de pandemia, né? Não tava tendo totalmente as aulas presenciais, então acho que eles estavam pagando um pouco menos por causa disso. E eles não... Pode falar. Eu tô dependendo das passagens de ônibus para ir pro curso, porque eu tava trabalhando, só que o meu curso não fornece as passagens de ônibus, então eu fico dependendo da carteirinha. E a empresa sinalizou alguma coisa que vai começar a depositar vale ou não? Pois é, tenho R$30 de crédito ainda. E tu já falou com o RH da empresa que essa comunicação é importante, dizer que está começando as aulas? Sim, vou entrar em contato hoje para resolver. É importante vocês manterem uma comunicação com o RH para não ficarem pendentes de nenhum direito trabalhista, né? Sim, até porque agora é terça-feira, eu acordo 6 horas da manhã para trabalhar no estágio e volto para casa 5h30, 6 horas, dependendo do horário do ônibus. Aqui tem um tópico importante para a gente ler, ficar registrado. Nós temos que orientar os alunos e empregados da necessidade e importância de higienizar constantemente as mãos, conforme o protocolo dos órgãos de saúde, especialmente nas seguintes situações. Após o uso do transporte público, então a gente orienta vocês a chegarem no Senai, já procurar o banheiro, lava bem as suas mãos, usa o álcool em gel. Ao chegar na unidade operacional, após tocar em superfícies, tais como maçanetas, veio da rua, tem o álcool em spray aqui para tu higienizar as tuas mãos. Corrimãos, botões de elevadores, interruptores. Após tossir ou espirrar, assim, sentiu vontade de tossir, espirrar, pode sair da sala, não precisa pedindo licença para o professor. Se eu ver que tu levantou e saiu, o motivo tem. Aí tu tosse lá na rua, espirra na rua, vai ao banheiro, te higieniza. O professor não vai ficar te dizendo, tu saiu da sala de aula, demorou para voltar. Nós não estamos no momento para isso. A gente está percebendo que o mundo está caminhando por uma tendência de que a pessoa que se interessar pelo autoconhecimento, ela empreender, ela dar resultado, ela vai estar naturalmente à frente dos melhores cargos, das melhores vagas de trabalho, e quem não cuidar da sua carreira profissional, infelizmente, vai ficar para trás e assumir as consequências. Não vai ser o professor do Senai que vai te dizer muitas vezes, tu demorou, tu não cumpriu o prazo, ou o teu chefe, porque as empresas também estão procurando valorizar a meritocracia, pagar quem produz mais, quem produz menos vai ficar relegado aí a cargos mais inferiores. Então, na verdade, está muito na tua mão o interesse de buscar e a gente te ajudar. Eu quero ajudar muito. Aqui nós paramos em botões de elevadores, interruptores e após tossir, espirrar ou assoar o nariz. Antes e após o uso do banheiro, então, é bom lavar as mãos antes de usar o banheiro e depois. Antes de manipular alimentos, antes de tocar em utensílios higienizados, antes das refeições, antes e após cuidar de ferimentos, antes e após administrar medicamentos, após a limpeza de um local, ou utilizar vassouras, panos. Aqui não vai estar muito na mão de vocês, porque o material de higienização é individual, vocês vão limpar sua mesinha e jogar o papel fora. Após remover lixo, resíduos, após troca de sapatos, é mais uso em casa, né? Após o uso de espaços coletivos. E a gente está te orientando aqui, né, já desde a reunião. Orientar sobre a importância da higienização das mãos de todos aqueles que compareçam às atividades educacionais, educacionais presenciais, no ingresso e permanência nas dependências da escola. Orientar alunos e empregados a usar lenços descartáveis para a higiene nasal e bucal e descartá-los imediatamente em lixeira com tampa
preferencialmente por acionamento de pedal. É a mesma tampa ali da máscara, né? Vocês vão ver nos corredores tem umas lixeira preta, ela é bem específica. Então, soa o nariz com um lenço, onde mexeu na mucosa da pessoa, abre aquilo ali com o pé e joga fora lá dentro. Orientar empregados e alunos a manter as unhas cortadas ou aparadas, isso aqui é muito importante, e os cabelos presos para evitar o uso de adornos como anéis e brincos. Isso é orientação médica, tá, pessoal? O professor não vai ficar te cobrando nada disso, mas saiba que isso tudo ajuda aí na não infecção pela essa doença. Orientar alunos e funcionários a higienizar regularmente os aparelhos de celular com álcool gel 70%. Isso aqui eu não sei se está valendo, tá, pessoal? Porque a gente escuta dizer que botar o álcool na tela do celular, ele estraga, né? O meu eu só higienizo por fora. A tela eu sempre passo um paninho úmido com detergente e já passo um lenço de papel para não estragar. Álcool na tela do meu eu não ponho. Mas, ali, ó, ou solução sanitizante de efeito similar. Orientar os alunos e empregados a higienizar a cada troca de usuários, computadores, tablets, equipamentos, instrumentos e ferramentas ou outros materiais didáticos em aulas práticas. Isso a gente vai ter que fazer por aqui. Vocês parou de usar o computador aí 15 minutos antes de ir embora, a gente vai higienizar tudo. Cada um no seu quadrado. Orientar alunos e empregados a evitar comportamentos sociais tais como aperto de mão, abraços, beijo. Tá com saudade do amigo aí? Não abraça nem beija no Senai. Nem fora, né, gurizada? A gente tem que estar evitando o contato físico. Orientar alunos e empregados a não partilhar alimentos e não utilizar os mesmos utensílios como copos, talheres, pratos e etc. Orientar alunos e empregados a não partilhar material escolar, muito importante, como canetas, cadernos, réguas, borrachas, etc. Orientar alunos e empregados a não partilhar objetos como roupas, escova de cabelo, maquiagem assemelhada. As gurias gostam de trocar de maquiagem umas com as outras, né? Hoje em dia não dá mais, tudo mudou. Prover treinamento específico sobre higienização e desinfecção adequada de materiais, superfícies de ambientes aos empregados responsáveis pela limpeza. A senhora da limpeza, Clarice, foi treinada quanto a isso. Providenciar a aquisição de máscara de reserva para o caso de uma necessidade emergencial para funcionários e alunos. Não sei se o Senai cumpriu isso, tem que ver se tem máscaras aí. Uma boa pergunta na prova. Para vocês que são bem organizadinhos e tem uma agenda que nem a do professor, eu vou anotar aqui no dia 9, amanhã pela manhã, para perguntar para a minha coordenadora. Tem máscara para alunos aí? Minha coordenadora. O aluno veio no ônibus, desceu do ônibus, caiu a máscara na valeta. Ei, vai ter que voltar para casa sem máscara? Não, chega no Senai que a gente tem que providenciar uma para ti. Vamos botar aqui na agenda. Tem máscaras para aluno? Aí, mesmo no século XXI, a agenda tem que estar na mão. Cuja utilização deverá atender às orientações contidas nos protocolos no âmbito da política de distanciamento controlado. Orientar os alunos sobre a necessidade de utilização de máscara no trajeto até a escola e da escola para outros locais. Olha aí, estamos fazendo isso, te dizendo. Orientar os alunos a respeito da utilização, higiene, guarda e descarte correto do equipamento de proteção individual. Aqui na sala de informática você não usa um. Quem é do curso de mecânica e elétrica usa sim óculos, luva, capacete. Orientar os alunos sobre a importância do distanciamento físico mínimo durante o deslocamento pelos ambientes escolares e sobre a necessidade de redução do número de pessoas em ambientes fechados. Elevadores e banheiros. Então, evita banheiro congestionado, né? Foi até o banheiro, tem muita gente, volta, dá uma caminhada, só não é para estar o banheiro toda hora com muita gente.
Orientar os alunos sobre a necessidade de evitar o uso de adornos pessoais como medida preventiva à contaminação. E aí a área médica aí que recomenda isso e tem os seus argumentos. Orientar e sensibilizar os alunos quanto à necessidade de ação colaborativa, de higienização de classes, cadeiras, ferramentas e instrumentos, no início e ao final de cada turma. Aqui, então, gurizada, está o que tu precisa fazer. Ao chegar na sala de aula, na tua mesa, no teu computador, vai ter álcool e papel toalha para tu fazer isso. Higieniza o teu ambiente. Na hora de ir embora, a mesma coisa. E o professor vai estar fazendo no seu, cada um no seu ambiente. Orientar os alunos para que utilizem sempre os mesmos postos de trabalho, isso que a gente está fazendo. Tu vai estar sempre no mesmo computador. Nas oficinas e laboratórios, a fim de disponibilizar a identificação de quem teve contato próximo e em caso de contaminação. Eu estou organizando até uma tabelinha para isso. O nome de cada um com o computador que vai utilizar. É a responsabilidade da equipe pedagógica, da unidade operacional, orientar os alunos, bem como seus responsáveis, que apresentem febre ou sintomas respiratórios, como tosse e coriza, a procurar atendimento em serviços de saúde. Então, se tu tiver em casa, assim, algum caso do pessoal que também está ruim, ou teve contato com a Covid, deixa tudo claro lá no Saúde. A escola deverá manter registro atualizado de acompanhamento dos alunos nessa situação. É a pesquisa Saúde que mantém o histórico. Para os casos em que o aluno menor de idade apresente sintomas, contatar os pais ou responsáveis legais e orientá-los sobre a necessidade de procurar avaliação médica, informando que, no retorno às atividades, será necessário apresentar atestado médico, liberando o aluno para o reingresso na rotina escolar. Contatar em caso de dúvidas ou outros tipos de solicitação a Secretaria de Saúde através do telefone 150. Nunca testei em Pelotas, será que funciona? Alguém já testou o telefone 150 aqui em Pelotas? Diz aí para mim. Vou testar agora, para descansar minha garganta um pouco. Tem alguém acordado aí, não? Sim, senhor. Eu tô aqui, professor. Vamos testar o 150, ver se funciona? Alguém já testou, não? Eu não, eu nunca testei. Eu também não. Vamos ver se vai chamar. Eu também não. Ó, está chamando. Viu? Não é que funciona mesmo? Então temos um número aí do município que pode nos ajudar com o problema da Covid, né? Se a gente tem aí alguma dúvida, contatar em caso de dúvidas ou outros tipos de solicitação, porque às vezes pode acontecer na família da gente, a gente não sabe nem por onde começar, né? Ajudar alguém que está com esse problema. Eu não tive que ajudar ninguém até agora e na família não teve nenhum infectado, graças a Deus. A Secretaria da Saúde através do 150, então é algo que realmente funciona. E aí tem o endereço eletrônico do Rio Grande do Sul para o coronavírus. Como vai ser feito o acompanhamento, então, né? São considerados integrantes do grupo de risco as pessoas com cardiopatia graves ou descompensados, insuficiência cardíaca, cardiopatia isquêmica, arritmias, pneumopatias, quando termo técnico, né? Mas aqui tu respondendo saúde, ele vai te sinalizar lá, como vermelhinho já não dá para te continuar a aula presencial. Em uso de oxigênio domiciliar, eu acho que não vale a pena a gente ler aqui tanto termo técnico.
porque a gente acaba não entendendo esses termos, né? Mas dá para deixar para tu olhar ele um pouco aí, passar os teus olhos. Deixa eu olhar aqui também. Bastante coisa. O que eu penso sobre esses itens que estão selecionados aqui? A pessoa que tem algo desse tipo, ela já sabe. Ou se ela suspeita, ela precisa de um diagnóstico médico. Aí o diagnóstico é que vai dizer se ela pode estar trabalhando ou não. E aí, se ela sente assim, eu não posso estar trabalhando, indo presencialmente ao Senai. Aí você vai responder o Salute com essas suas situações, e aí tanto a coordenação do Senai ou a sua empresa vai definir como vai ser o seu trabalho, se vai vir aula presencial ou não. Então tem coisas que o professor não está nas minhas mãos assim, de resolver direto. A gente vai analisar o Salute e ver cada caso individual e vai conversar com vocês. Bom que todos venham presencialmente. Que a pessoa que disser que não pode, ela precisa comprovar que não pode, né? Mas não tem nada muito definido quanto a pessoa que não vem e está muito bem de saúde. Mas eu imagino que a pessoa que está bem de saúde e decide não vir, o Salute vai acusar que ela está bem, a empresa talvez decida não pagá-la. Mas também não tem nada muito certo. Bem, na verdade, aqui entre nós, vou fazer um coraçãozinho para ti, está gravado. Eu quero te ajudar com tudo que for possível. Que seja a menor das tuas preocupações o teu dinheiro. Porque a gente aqui no Senai te ama muito, te ama como filho. Não posso chorar. São sintomas de síndrome gripal, quadro respiratório agudo, caracterizado por sensação febril ou febre. Então, tu nos informa ali no WhatsApp particular quando começar a acontecer algo diferente contigo, e não vai acontecer, tomara. Mesmo que relatada e acompanhada de tosse ou dor de garganta ou coriza, ou dificuldade respiratória. São medidas a serem adotadas em caso de suspeita ou confirmação de Covid-19 na comunidade escolar ou acadêmica. Então, isso aqui eu preciso da ajuda de vocês, porque eu, enquanto integrante do COI, vou dividir com vocês as minhas atribuições. Orientar os empregados e alunos a informar imediatamente o COI local, que somos nós, eu principalmente, caso apresente sintomas de síndrome gripal, ou convivam com pessoas sintomáticas, que eu já recebi aí de algumas pessoas esse tipo de informação. Então, a gente precisa registrar isso no COI local. Organizar uma sala de isolamento para casos que apresentem sintomas de síndrome gripal. Vamos supor aqui que tu começou a desenvolver durante a aula um quadro aí que está um pouco diferente de resfriado, de gripe. A gente tem uma sala específica para tu esperar um pouquinho, a gente tirar tua temperatura, orientar o pai ou a mãe para vir te buscar. Um ambiente separado dos demais para que tu te sinta mais à vontade, até relaxar um pouco. Definir fluxos claros de entrada e saída, do caso suspeito da sala, de isolamento, bem como os encaminhamentos necessários à rede de saúde. A gente tem um formulário, vai te indicar para tu ir procurar o sistema de saúde e vai te ajudar com o máximo de situações que for possível. Identificar o sistema de saúde de referência para a notificação e encaminhamento dos casos de suspeita de contaminação. E vocês podem me ajudar quanto a isso, principalmente a minha enfermeira de plantão. Aqui perto do Senai, quase em frente, é a UBS que trata desses casos, minha aluna Juliana? Será que tem mais enfermeiros na turma? Apenas sintomas gripais. Sintomas de quê? Apenas sintomas gripais. Se tiver alguma suspeita de Covid, indicativa seja para ir na UBS ali para quem vai planejar agora. E a outra em qualquer posto de saúde dá para fazer o teste rápido.
Tu sabe se tem alguma clínica particular, alguém que possa fazer um exame? Se eu suspeito que hoje eu estou com Covid, onde é que eu vou dar o meu primeiro passo, assim, de uma forma que eu queira resolver e não depender muito do sistema público de saúde? Será que alguém conhece algum lugar do tipo? Não. Que eu imagino que deve ser bem temeroso, assim, né? Tu suspeitar que tá com alguma coisa e aí, qual é o teu primeiro passo? Perdão, professor, me ligaram aqui, eu tive que sair. Tu tá podendo falar com a gente agora, Ju? Sim, claro. A pergunta que eu fiz foi para todo o grupo e para ti, inclusive. Se hoje eu suspeito que estou com Covid e quero fazer um teste super rápido, assim, eu tenho até uma grana para pagar, não quero ficar dependendo do sistema público. Tem alguma dica, algum local que a gente vai? Se alguém já passou por isso na família também? Tem laboratórios que estão fazendo teste de Covid. Dependendo de qual que tu vai, o PCR pode chegar a R$300. Poxa, é melhor se cuidar do Covid, então. E pro SUS também. O SUS é o melhor programa de saúde que tem no mundo. Inclusive, já fiz o teste do PCR e foi totalmente gratuito ali na UPA. Aqui no Senai, os funcionários receberam do SESI, veio uma equipe fazer e a gente está tudo bem, graças a Deus. Promover isolamento imediato de qualquer pessoa que apresente os sintomas gripais. Então, a sala de isolamento é um nome feio, né? Isolamento, mas é uma salinha aqui, bem confortável, bem tranquila, onde tu vai poder ficar esperando até o pai e a mãe chegar ou a gente te ajudar com alguma outra orientação. Informar imediatamente a rede de saúde do município sobre a ocorrência de casos suspeitos, para que seja investigado o seu vínculo com outros casos atendidos de síndrome gripal e, em caso positivo, retornar essa informação à vigilância municipal. No caso de funcionários e alunos que residam em outros municípios, garantir a notificação da rede de saúde do município de residência. Veja quanta atribuição a gente tem para fazer, né? Tudo para tentar controlar tudo isso. Afastar os casos sintomáticos do ambiente de ensino, é aquele momento que a gente vai te orientar para ficar em casa. Orientar quanto à busca do serviço de saúde para a investigação diagnóstica, orientar sobre as medidas de isolamento domiciliar, até o resultado conclusivo da investigação do surto ou até completar o período de 14 dias. Na prática é o seguinte, tu sentiu que está mal, tu já vai ficar em casa por 14 dias e vai buscar aí a documentação que atesta que tu estás com qual problema e qual tipo. E o professor vai se esforçar para tu ter o conhecimento em casa à distância. Os mesmos procedimentos devem ser adotados para aquelas pessoas que convivem com pessoas que apresentem sintomas de síndrome gripal. Então, vamos ter o caso seguinte, ó. Tu tá em casa lá, tu mora com a família, o pai ou a mãe apresentou alguma coisa suspeita. Tu já tem que falar no particular com o professor e a gente respondeu uma pesquisa saúde para te deixar em casa quietinho, ganhando aí essa educação à distância, para tu não correr o risco nem de trazer isso para a escola e nem de aumentar o problema para ti também. Então, isso a gente vai falando em particular e o professor sempre guarda todo o segredo, porque todo dado de um aluno ou funcionário que fala de Covid é muito particular. Ele não quer que esse dado vaze para ninguém. Então, a gente fica com ele aqui e trata ele internamente. Nunca a gente vai estar comentando com colegas os casos e de quem é. Então, tu fica muito tranquilo com o sigilo dos teus dados, vamos dizer assim. Manter o registro atualizado do acompanhamento de todos os empregados e alunos afastados para isolamento domiciliar. Quem, quando, qual suspeito, nós temos uma ficha para isso. Confirmado em que data, serviço de saúde, onde é o acompanhamento, se for o caso, toda uma situação que a gente tem que controlar. Garantir o retorno dos alunos após a alta e autorização da área da saúde e do comitê local, evitando evasão
e abandono escolar. A gente vai estar te perguntando se tu está apto a voltar ou não. Realizar a busca ativa diária, que é um formulário que a gente tem, e qualquer um de nós pode ter ele em mãos, para dar uma volta no cenário e ver se em alguma sala de aula ou ambiente tem alguém com possibilidade de estar contaminado ou com síndrome gripal. Em todos os turnos de funcionários e alunos com sintomas compatíveis de síndrome gripal: febre, tosse, coriza, dor de garganta e dificuldade respiratória. Grande protocolo, né? Eu estou acostumado a dar aula, estou cansando. Vou tentar tomar uma aguinha. Acompanhar as ações pedagógicas e o cumprimento do planejamento docente, tendo como referência as orientações do plano de controle da qualidade da prática docente. Então, a gente, apesar de tudo, tem que dar aula, ministrar o conteúdo. Acompanhar permanentemente a aplicação dos procedimentos de higienização, distanciamento entre pessoas, e vocês são fiscais para me ajudar com isso. Verificação diária da temperatura corporal, isso o professor vai fazer da sua turma, cada professor. Uso de equipamento de proteção individual, uso de ambientes de circulação, bem como a divulgação das informações. Quando a gente fala de divulgação das informações, são estatísticas, não são o nome de pessoas. Estimular ações que visam a manutenção da saúde mental de alunos e funcionários. E o que a gente quer falar com manutenção da saúde mental? É aquele caso onde o professor está totalmente à tua disposição para conversar em particular contigo, porque esse ambiente de epidemia, toda essa situação complicada, às vezes estrutura um pouco na família, qualquer situação que tu quiser vir conversar, a gente vai ter uma caixa chamada Caixa do Desabafo. Eu vou ter um formulário que a gente pode preencher também, sem identificação. Então, o professor está à disposição aí para conversar particularmente contigo, tudo visando a melhoria da saúde mental dos alunos e funcionários. E os funcionários têm uma equipe de psicólogos que nos atende pelo 0800. Então, a gente busca o suporte lá fora para ajudar vocês aqui dentro também. A unidade operacional deverá orientar seus funcionários e alunos para que realizem a capacitação à distância sobre saúde e higiene no trabalho, Covid-19, ofertado pelo SESI gratuitamente pelo link. Então, eu quero ver se a gente consegue fazer essa capacitação aqui. Agora, quando começarem as aulas, eu vou tratar isso com vocês, vou pôr na minha agenda. Capacitação Covid para alunos. Eu já fiz ela, foi muito legal, aprendi bastante coisa. Está chegando ao final, olha aí. Ó. Acompanham este documento correspondência aos pais, que a gente tem que enviar para vocês. Na verdade, é aquela que eu já enviei, né? Correspondência às empresas, a gente está encaminhando para eles, e correspondência aos alunos de curso técnico, que não é o caso de vocês. É aquele formulário que eu pedi que vocês preenchessem, né? Aqui está o modelo, a gente criou ele conforme o cenário. Eu até peço desculpas que eu não consegui olhar de todos, porque eu pedi que vocês retornassem para mim aquela via que autoriza vocês a estarem aqui presencialmente. Os alunos maiores de 18 anos fizeram o seu, e os menores teve que ser assinado pelos responsáveis. Então, aqui a gente está passando de uma forma rápida, porque não é um documento que vocês já conhecem. Meus queridos e estimados alunos, agora esse checklist, eu vou resumir esse documento numa lista de verificação do que precisa acontecer. Eu vou abrir para dúvidas, quem queira falar comigo, e vou encerrar essa reunião daqui a pouquinho para a gente se preparando para as práticas a partir de amanhã. Agora a palavra é de vocês. Alguém quer comentar alguma coisa, tirar alguma dúvida? Tinha um apresentador que dizia, fala garoto.
É com vocês, gurizada. Tá aí o quadro, então. Vou te esperar aqui terça-feira o Eric, a Evelyn, o Felipe, o Harold, a Juliana, Karen e a Kemily. Isso se o Salute não te condenar lá, né? Que eu tenho que revisar o Salute do pessoal de amanhã. Fala aí, gurizada. Tem alguém vivo por aí? Bruno, ó, surgiu uma dúvida, coisa boa. Não, eu tava brincando mesmo. Mas eu nem escutei nada. Brinca de novo aí para animar nós, que a gente tá triste. Não, só tem eu falando. Né, Ju, a gurizada ou tá dormindo, ou faz que nem o professor, deixa a reunião ativa e vai tomar um café. O professor não faz isso. Eu não te entendi, Ju. Fala de novo aí que tem ruído. Até já tinha me esquecido que já tá na hora do café. Eu acho que nós vamos ter que ir lá tomar um café, né? Gurizada, então eu encerro essa reunião por aqui, vou ficar com o Meet aberto, vou ali tomar um café, vai que alguém queira bater um papo particular com o professor, se quiser fazer um WhatsApp aqui, um áudio particular também, a gente está sempre à disposição. Eu só peço desculpa que é tanta gurizada falando, que às vezes eu te deixo aí de molho muito tempo, mas eu passo o dedo ali e vejo se é algo mais urgente, eu já te dou prioridade. Ou quando é assim, me faz uma chamada e não fala, eu já te retorno. É a correria que a gente está vivendo aí no momento. Vamos para o café, então? Um forte abraço a todos. Fui. Dá um tchau aí, pelo menos. Tchau. Abraço, fique com Deus. Interrompendo a gravação.